Olá, buscadores! Qual é o sentido da vida? Essa talvez seja a pergunta do milhão, e hoje vamos tentar respondê-la de uma maneira muito direta. Você alguma vez já refletiu sobre o sentido da vida e o que você está fazendo aqui na Terra como um ser humano capaz de pensar e tomar decisões? Só que eu estou me referindo a algo mais transcendental, e não apenas ao fato de fazer algo por fazer, como o seu trabalho ou as suas atividades de lazer. Essas perguntas por muito tempo me perturbaram muito. Foram várias as noites mal dormidas em que eu refletia sobre algo mais profundo e que realmente fizesse sentido para a minha existência. Afinal de contas, a vida não pode ser apenas se levantar todas as manhãs, sair a trabalhar, cumprir um horário em uma rotina monótona, chegar a casa, realizar afazeres, estudar, dormir, enfim, buscar fugas de prazeres temporários, como festas ou outros entretenimentos vazios, por exemplo. Para mim, não é possível que a vida seja apenas isso. É preciso que haja algo mais profundo e transcendental em suas entrelinhas. E por mais que a nossa sociedade esteja moldada de certa maneira e terminemos por aceitar alguns padrões como sendo interessantes e satisfatórios, nós temos o dever moral de refletir mais a fundo sobre essa passagem terrenal aqui e agora. Eu gostaria então que você entendesse que somente esse exercício de imaginação e reflexão já é capaz de modificar uma comunidade local. Desde a minha adolescência, essa faísca pela curiosidade do sentido da vida estava acesa dentro de mim. E foi somente depois de pesquisar bastante que eu pude me aproximar de uma possível resposta que me satisfizesse. Talvez ela ainda esteja incompleta, mas sem sombra de dúvidas, ao menos para mim, já me sinto satisfeito com o acervo de informações que eu consegui reunir até o momento. E é precisamente essa resposta que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas de antemão é preciso esclarecer também que para que este conteúdo tenha lógica e pareça ter sentido para você também, primeiro é necessário compreender que é fundamental considerar um conjunto de conhecimentos que vão se conectando e vão conformando uma ideia global. Se você considerar essas ideias soltas, talvez não pareça tão profundo assim. Mas por outro lado, quando somos capazes de perceber que os saberes se conectam, tudo começa a tomar forma e conseguimos começar a perceber o poder e a magnitude por trás dessa reflexão. Bom, a primeira coisa que você precisa tomar nota é o seguinte: é necessário diferenciar o sentido da vida e o propósito da vida. Quando falamos em sentido, estamos nos referindo a uma faculdade de perceber algo ou alguma coisa, e a uma capacidade de propor um ponto de vista. Por conseguinte, o sentido da vida pode ser percebido pelo contexto de cada um, e cada um é capaz de definir o seu próprio sentido da vida. Isso explica muita coisa, inclusive a ansiedade generalizada em que nossa sociedade está submergida. Então veja como as lentes da percepção são fundamentais. Para mim, a vida pode ter um sentido, e para você, outro. Mas por outro lado, a coisa muda de figura quando consideramos o propósito de vida. O propósito, antes de qualquer definição, é uma lei natural. Nós já falamos bastante sobre isso. Então, eu gostaria muito que você percebesse essa diferença colossal. O sentido da vida, cada um dá por meio de suas percepções e contextos, enquanto que o propósito da vida é um princípio original universal, ou seja, uma lei. E dentro desses propósitos, nós conseguimos elencar vários desígnios para as várias formas de vida existentes, incluindo, obviamente, a humana. Analise comigo. Propósito número 1. Viver para o outro. A natureza, em suas várias frentes, trabalha incansavelmente de maneira cooperada para que a vida possa existir e se multiplicar. Nós já vimos como existe uma ordem pré-estabelecida para que todos os processos funcionem perfeitamente e de maneira harmônica. São as chamadas leis naturais. Como nós, os seres humanos, ao sermos partícipes dessa conjuntura, precisamos compreender que também devemos ser agentes de colaboração e cooperação com o nosso entorno e com tudo aquilo que nos rodeia. Se todo o meio ambiente natural labuta intencionalmente para que eu possa existir, então eu também preciso cooperar e me esforçar para que a vida dos demais seja mais fácil.
Quando você está trabalhando, mesmo que esteja esperando por uma retribuição financeira, como o seu salário, por exemplo, você está apoiando a solução de um problema ou contribuindo para satisfazer as necessidades de alguém. Então fica o questionamento. O que seria o trabalho, então, se não quebrar o galho de alguém? Propósito número 2. Aprendizado contínuo. Outro grande propósito da nossa razão de existir, e provavelmente o maior deles, é a necessidade infinita de buscar informações que nos transformem em melhores pessoas ao longo do tempo. Com isso, quando buscamos seguir um passo a passo que objetive em um desenvolvimento pessoal sincero e genuíno, assim estamos colaborando com a mente suprema universal, eterno, sem nome e sem fim. Dessa maneira, à medida que buscamos o aperfeiçoamento contínuo, vamos também descobrindo os dons que nos foram inculcados para então praticá-los, lapidá-los e empregar para que os meus semelhantes também possam avançar em suas jornadas de vida. Em curtas palavras, podemos resumir esta máxima em aprimorar-se para ascender o espírito, encontrar nossa vocação, aprimorando nosso espírito e descobrindo a nossa razão de ser. Propósito número 3. Autotransformação diária. Eu considero muito bacana a ideia de que somos seres espirituais dentro de um corpo físico e podemos fazer uma comparação de um software dentro de um hardware que precisa diariamente ser lapidado. Para que isso seja possível, é imprescindível que cada um de nós busque informações de pessoas que viveram em outros tempos, que também refletiram sobre essas temáticas e depois que coloquemos tudo isso em prática. Assim, ao considerar o que outras pessoas descobriram e nos ensinaram por meio de experiências de colaboração com outras pessoas e com a natureza em si, conseguiremos melhorar um pouco a cada dia, nem que seja minimamente. Com o passar do tempo, esse pouquinho em pouquinho irá representar uma montanha de melhorias, e a vida melhorará demais. Acredita em mim. Quando isso acontecer e você olhar para trás, verá como você progrediu muito. Você se lembra daquele vídeo sobre a plenitude? Pois é, isso é incrível. Propósito número 4. Replicar a lei do amor. Como a natureza se replica e se recicla constantemente, você também precisa refletir sobre a possibilidade de você também se multiplicar por meio de seus filhos. Afinal, se ninguém mais se reproduzisse, dentro de uns 150 anos a vida humana se extinguiria. Por razões óbvias, procriar é, sem dúvidas, um dos grandes sentidos da vida. Assim, você estará seguindo uma das grandes leis naturais, a da multiplicação da existência, a lei do amor. Talvez você possa me dizer que não quer ter filhos. E está tudo bem, você tem esse direito. Se essa for sua vontade, siga a sua vida desse jeito e seja muito feliz. Propósito número 5. Alinhar-se aos princípios originais da criação. Um grande exercício que eu aprendi em algum lugar alguma vez para ponderar se algo faz sentido ou não, é pensar com a cabeça de Deus. Sim, eu sei que em um primeiro momento isso possa soar absurdo, já que nós temos uma capacidade intelectiva bastante limitada. Mas por outro lado, isso tem me ajudado a filtrar algum tipo de nova informação que eu estou aprendendo. Por exemplo, suponhamos que algum professor, algum político, algum religioso, entre outros, lhe diga que algo é assim porque sim, porque essa é a verdade ou porque Deus mandou. Ou talvez que seja a palavra do Senhor. Então, quando isso acontecer, sem titubear, você usará essa ferramenta. Filtre em seu próprio pensamento a seguinte premissa proposta e então raciocine se, caso você fosse Deus, com tamanha inteligência, se realmente você iria impor isso para as suas criaturas. Obviamente que este exercício não será 100% satisfatório, porque nós estamos recheados de inconsistências em nossas vidas e não possuímos ainda o desenvolvimento máximo de nosso intelecto. Mas veja bem, ainda assim, caso você trate de ser honesto, justo e imparcial, você conseguirá, em muitos casos, flagrar uma possível mentira ou manipulação, e isso ajudará a que você se alinhe aos princípios originais da criação. Propósito número 6. Aproveitar a vida ao máximo e da melhor maneira possível. Neste espaço de tempo entre nascer e morrer, nos deparamos com várias situações.
algumas delas são boas e outras ruins. E no final das contas, sempre buscamos suprir nossas necessidades e manter-nos em um estado constante de felicidade. Portanto, tome nota do seguinte: estar feliz também é um propósito da nossa existência. Usando como base essa ideia de pensar com a cabeça de Deus, gostaria que você meditasse um pouco a respeito deste poder de Deus. Pense comigo. Se você possuísse todo este poderio, competência, perícia, supremacia ou, como dizem os religiosos, onisciência, onipotência e onipresença, você não gostaria de enfeitar a sua obra e criação com seres animados? Faça a você mesmo a seguinte pergunta: se tivesse a capacidade de criar toda esta magnificência que está posta em cada canto, com o primor de projetar nos mais mínimos detalhes com uma complexidade e perfeição estarrecedora, você crê que estaria completa sem os seres viventes que a compõem? Na minha humilde e irrisória opinião, a resposta é não. Aqueles que são pais, em sua grande maioria, poderão compreender perfeitamente essas palavras. Basta que, para tanto, olhem para seus filhos e tratem de exprimir o grande amor que por eles sentem. Tendo isso no meu filtro de pensar com a cabeça de Deus, não haveria nenhuma razão de construir planetas e universos tão grandiosos e perfeitos sem povoá-los com criaturas animadas. Leve essa ideia para o cotidiano de pais e mães honrados que amam os seus filhos como a sua própria vida. Eles tratam de fazer o impossível para ver seus filhos felizes e desfrutando dos prazeres da vida. Então, quem dirá a força máxima do universo? Por raciocínio lógico, podemos deduzir que sua vontade é ver-nos felizes e aproveitando de todas as maravilhas que a criação tem a oferecer. Propósito número 7. Compreender o livre-arbítrio. Mas como vamos estar felizes e satisfeitos se estamos rodeados pela maldade e por sistemas que nos aprisionam? Por que Deus não erradica o mal para que possamos então desfrutar de tudo isso? A resposta é muito simples: o livre-arbítrio. Retornemos novamente às leis naturais. Uma delas é o livre-arbítrio. Segundo esta norma, existe a possibilidade de tomar decisões por vontade própria, sendo capaz de agir baseado no próprio discernimento e vontade, mesmo que esteja despida de razão, lógica ou ignorância. E ainda que não podemos fazer qualquer coisa, já que muitas delas nos escapam ao poder de ação, nós temos a discricionariedade de agir dentro de alguns parâmetros. Como consequência, somos livres para seguir ou romper algumas dessas leis de vida, mas por outro lado, somos reféns das consequências. A lei de causa e efeito tem total relação com isso. E caso não fosse assim, tenho certeza de que muitas pessoas diriam que Deus seria um tirano, um déspota, um autoritário, ditador, opressor ou qualquer outro adjetivo do gênero. E se há alguém que cumpre totalmente essas leis naturais, certamente que é a primeira fonte, ou seja, Deus. E para isso, basta observar a natureza. Ah, mas por que Deus não ajuda a humanidade de forma igual, então? Guarde este questionamento com carinho que em outro vídeo você encontrará essa resposta. Antes disso, precisamos seguir contextualizando, ok? O certo é que Deus, sim, tem ajudado e muito a nossa humanidade e com isonomia. Você se lembra que eu disse que os conhecimentos vão se conectando? Aos poucos vamos conformando este grande quebra-cabeça que parece ser a vida. Então, buscadores, para resumir tudo o que foi dito aqui, considere o seguinte: a vida trata-se de um grande processo de aprendizagem, em que vamos forjando o nosso espírito com base em experiências diárias. Para tanto, devemos estar atentos às nossas percepções, como reagimos aos acontecimentos, tratar de estar alinhados e respeitar os princípios originais das leis naturais, as quais nos auxiliarão nesta jornada de desenvolvimento pessoal. Dessa forma, precisamos compreender que neste espaço de tempo em que estamos vivos, é fundamental buscar o aperfeiçoamento contínuo. Sendo prudentes, para tanto, colaborar com as demais pessoas como se estivéssemos nos ajudando a nós mesmos, utilizando como base a grande lei do amor e tratando de apreciar a perfeição que é a criação, tentando também permanecer o máximo de tempo possível em um estado de felicidade, porque isso nos permitirá vislumbrar nossos parâmetros e até onde alcança o nosso livre arbítrio.
Eu espero de coração que eu tenha conseguido ser claro na transmissão dessa mensagem e que você tenha conseguido compreender a profundidade por trás dessa sabedoria. Tudo isso me custou anos de pesquisa e hoje me sinto realizado por ter sido capaz de encontrar esses conhecimentos. Somente com humildade tudo isso se fortifica e faz sentido. Ou melhor, conforma-se em um propósito. Se esse conteúdo foi útil para você, peço a gentileza de que deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, para seguir aprendendo mais coisas úteis e práticas de valor. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!